Jeremias 33. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas desta cidade, e acerca das casas dos reis de Judá, que foram demolidas para fazer delas uma defesa contra os valados e contra a espada, entre mentes os caldeus estão entrando a pelejar para os encher de cadáveres de homens que ferirei na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto desta cidade, por causa de toda a sua maldade. Eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e o sararei, e lhes manifestarei a abundância de paz e de segurança. E farei voltar do cativeiro os exilados de Judá e de Israel, e os edificarei como ao princípio. E os purificarei de toda a iniquidade do seu pecado contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades, com que pecaram e transgrediram contra mim. E esta cidade me servirá de nome de gozo, de louvor e de glória, diante de todas as nações da terra que ouvirem de todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem, e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor neste lugar do qual vós dizeis uma desolação, sem homens nem animais, sim, nas cidades de Judá, e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvir a voz de gozo e a voz de alegria, a voz de noivo e a voz de noiva, e a voz dos que dizem: dai graças ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, também se ouvirá a voz dos que trazem à casa do Senhor sacrifícios de ação de graças. Pois farei voltar a esta terra os seus exilados como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda neste lugar, que está deserto, sem homens, e sem animais, e em todas as suas cidades, haverá uma morada de pastores que façam repousar aos seus rebanhos. Nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, e na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Eis que vem os dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei acerca da casa de Israel e acerca da casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça, ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará em segurança, este é o nome que lhe chamarão: o Senhor é nossa justiça. Pois assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levíticos faltará varão diante de mim para oferecer holocaustos, e queimar ofertas de cereais e oferecer sacrifícios continuamente. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor: se puderdes invalidar o meu pacto com o dia, e o meu pacto com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar o meu pacto com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também o pacto com os sacerdotes levíticos, meus ministros. Assim como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas, que ministram diante de mim. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: acaso não observaste o que este povo está dizendo? As duas famílias que o Senhor escolheu, agora as rejeitou? Assim desprezam o meu povo, como se não fora um povo diante deles. Assim diz o Senhor: se o meu pacto com o dia e com a noite não permanecer, e se eu não tiver determinado as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó, e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência os que dominem sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, pois eu os farei voltar do seu cativeiro, e apiedar-me-ei deles. Jeremias 34. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias, quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra que estavam sob o domínio da sua mão, e todos os povos, pelejavam contra Jerusalém, e contra todas as suas cidades, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: vai, fala a Zedequias, rei de Judá, e diz-lhe: assim diz o Senhor, eis que estou prestes a entregar esta cidade na mão do rei de Babilônia.
o qual a queimará a fogo. E tu não escaparás da sua mão, mas certamente serás preso e entregue na sua mão, e teus olhos verão os olhos do rei de Babilônia, e ele te falará boca a boca, irás a Babilônia. Todavia ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá, assim diz o Senhor acerca de ti: não morrerás à espada, em paz morrerás, e como queimavam perfumes a teus pais, os reis precedentes, que foram antes de ti, assim tu os queimarão a ti, e te prantearão, dizendo: ah Senhor. Pois eu disse a palavra, diz o Senhor. E anunciou Jeremias, o profeta, a Zedequias, rei de Judá, todas estas palavras, em Jerusalém, quando o exército do rei de Babilônia pelejava contra Jerusalém, e contra todas as cidades de Judá, que ficaram de resto, contra Laquis e contra Zeca, porque dentre as cidades de Judá, só estas haviam ficado como cidades fortificadas. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez um pacto com todo o povo que estava em Jerusalém, para lhe fazer proclamação de liberdade, para que cada um libertasse o seu escravo, e cada um a sua escrava, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se servisse mais dos judeus, seus irmãos, como escravos. E obedeceram todos os príncipes e todo o povo que haviam entrado no pacto de libertarem cada qual o seu escravo, e cada qual a sua escrava, de maneira a não se servirem mais deles, sim, obedeceram e os libertaram. Mas depois se arrependeram, e fizeram voltar os escravos e as escravas que haviam libertado, e tornaram a escravizá-los. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu fiz um pacto com vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: ao fim de 7 anos libertareis cada um a seu irmão hebreu, que te for vendido, e te houver servido 6 anos, e despedi-lo-ás livre de ti, mas vossos pais não me ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos. E vos havieis hoje arrependido, e tinhais feito o que é reto aos meus olhos, proclamando liberdade cada um ao seu próximo, e tinhais feito diante de mim um pacto, na casa que se chama pelo meu nome, mudastes, porém, e profanastes o meu nome, e fizestes voltar cada um o seu escravo, e cada um a sua escrava, que havieis deixado ir livres à vontade deles, e os sujeitastes de novo à servidão. Portanto, assim diz o Senhor: vós não me ouvistes a mim, para proclamardes a liberdade, cada um ao seu irmão, e cada um ao seu próximo. Eis, pois, que eu vos proclamo a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a peste e para a fome, e farei que sejais um espetáculo de terror a todos os reinos da terra. Entregarei os homens que traspassaram o meu pacto, e não cumpriram as palavras do pacto que fizeram diante de mim com o bezerro que dividiram em 2 partes, passando pelo meio das 2 porções, os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os eunucos, os sacerdotes, e todo o povo da terra, os mesmos que passaram pelo meio das porções do bezerro, entregá-los-ei, digo, na mão de seus inimigos. E na mão dos que procuram a sua morte. Os cadáveres deles servirão de pasto para as aves do céu e para os animais da terra. E a Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes entregarei na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, e na mão do exército do rei de Babilônia, os quais já se retirarão de vós. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei tornar a esta cidade, e pelejarão contra ela, e a tomarão, e a queimarão a fogo, e das cidades de Judá farei uma assolação, de sorte que ninguém habite nelas. Jeremias 30